Buenos días a todos. Um bom dia a todos. É realmente uma bênção poder estar nesta manhã hoje, domingo, já levantando-se, ou de pé, levantados, orando a Deus e tendo essa comunhão com Ele, para assim nos preparar para o que Deus vai nos dar no dia de hoje, neste dia. É como quando uma pessoa vai no dia de jejum, no café da manhã, e se levanta, a esposa já... E o esposo, ou seja, os pais já têm seus filhos no de jejum, no café da manhã já está servido. E assim é Deus no nosso tempo. Um pai que tem o alimento a tempo, e é o alimento pertencente que corresponde à nossa era, à nossa dispensação. Alimento que não foi dado em tempos passados. Se tivesse sido dado em tempos passados, dado esse alimento em tempos passados, o que teria acontecido? O que teria acontecido se esse alimento que você está dando hoje tivesse sido dado no tempo de Paulo? Nós não estaríamos aqui, porque então o rapto teria acontecido lá. Vê? Agora olhem como foi tão importante aí esperar por esse último, que se sentasse, que foi o que falou Samuel. Disse Samuel: não vamos sentar na mesa ou à mesa até que ele esteja aqui. E estava, como é que estava? Por lá fazendo seus quefazeres, suas coisas, pastoreando ovelhas. E Deus disse aos mensageiros: não vamos nos sentar à ceia das bodas do Cordeiro, até que esse que está pastoreando aí em Caiei, Porto Rico, chegue no cenário, chegue em cena. Onde é que estava? Pastoreando. E cada vez se fala mais claramente, cada vez, veja, Deus vai nos mostrando mais e mais. E isso antes não se podia falar abertamente, porque o inimigo ele sempre falava isso, para que o inimigo não faça dano, não faça mal, para que o inimigo não se adiante. Isso é o que queriam no tempo de Jesus. Eles queriam, quando ele falava, não digam nada, e mesmo assim, muitas vezes, queriam ou coroá-lo, ou queriam matá-lo antes do tempo. Antes do devido tempo, ou seja, aí vocês podem ver que uma coisa ou outra, sempre o diabo queria fazer algo, alguma coisa para estropiar, danificar o programa divino. E quando ele dizia, não se pode falar abertamente porque podem imitar. E a pessoa diz, mas como é que a pessoa vai imitar algo? Alguém vai imitar algo que, para muitas pessoas, como no tempo de Jesus, pensavam que iria chegar de uma certa forma ou maneira. Quem é que iria imitar isso? Se ele chegando da forma que eles esperavam que ele chegasse, o céu se abrisse e a primeira vinda se cumprisse assim. Isso era impossível. Mas aparece aí um jovem simples, normal, um carpinteiro de Nazaré. Um homem que todo mundo conhecia ele lá. E se Deus chegasse a mostrar como Deus iria cumprir a primeira vinda do Senhor, e tivesse falado mais detalhes, Malaquias, Isaías tivesse falado mais detalhes, certamente um monte de gente teriam praticado ou entrado no ofício da carpintaria, de carpinteiro. E neste tempo é igual neste tempo. Se Deus chegasse a mostrar como era que o povo iria estar recebendo a fé de rapto, e mesmo assim tem vários que se levantaram tentando fazer a mesma coisa. Se ele chegasse a dizer que a fé de rapto seria de uma certa forma, desta forma tão simples, então cada um estaria do seu lado, fazendo a mesma coisa. Não, mas é que eu tenho muito mais tempo do que ele. Eu já tenho uma trajetória muito mais longa que ele, eu tenho muito mais conhecimento da mensagem que ele, eu até falo muito mais bonito e bem melhor que ele. Ele fica falando coisas aí do povo, do campo, ele não tem uma forma de falar boa ou bonita, isso, mas esse foi quem Deus escolheu, e foi a forma, desse jeito.
falando meio atravessado e de diferentes formas, meio torto, mas assim o entendemos porque é do comum, de uma forma comum. E como num lugar de uma mensagem que ele pregou, em um lugar onde, na trajetória do programa divino, sempre Deus opera no presente. Portanto, no tempo em que estamos vivendo é o tempo em que Deus estaria cumprindo todas essas promessas e estaria realizando, levando a cabo a obra do lugar santíssimo, com um povo vigente, ou seja, em vigor, e um mensageiro em vigor, valendo. E vejam, nessa mensagem, algo que estivemos falando disso, e eu li isso e disse, mas isso aqui é o mesmo que estivemos falando também. Como é que Deus vindica, confirma? Porque, ou seja, porque tudo está aí. Como é que Deus confirma, vindica o que está acontecendo neste tempo? Olhem, o irmão William fala no parágrafozinho aqui, diz. Olhem algo muito importante aqui. Está na mensagem A Trajetória do Tabernáculo de Deus. Foi no dia 25 de abril de 1997. 25 de abril, eu creio que nós já estávamos fazendo um percurso aí. Este ano foi que nós já estávamos gravando, fazendo gravações. Olhem, diz algo muito importante aqui. O programa divino, o programa de Deus é irreversível. Ou seja, que ele sempre vai para frente. Portanto, não podem dizer, ou seja, Deus não pode dizer, me passou algo, deixei de fazer algo na primeira era, deixei de fazer algo na segunda, na terceira, e eu tenho que voltar lá para trás. Vocês se lembram que nós estivemos falando? Eu esqueci de algo, deixa eu mandar o mensageiro de novo, novamente, para que ele termine o labor, o trabalho. E eu tenho que voltar para trás, eu tenho que ressuscitar o mensageiro da terceira era, porque ficou algo sem eu fazer, eu deixei de fazer algo. Eu tenho que ressuscitá-lo para que ele vá lá na terceira era, mas as pessoas da terceira era já morreram. Qualquer pessoa diz, mas tem gente aí nesse território. Todavia tem gente nesse território, mas essas pessoas estão vivendo no tempo de uma outra era, sob o ministério de um outro mensageiro. Portanto, estão sob o ministério de outro mensageiro e estão sob outra era. Assim que não pode vir. Vê? Porque Deus sempre opera no tempo presente, em tempo presente. E se ele levou esse mensageiro, pois ele não pode voltar a trazê-lo de novo, novamente, para terminar algo que lhe restou, que ficou por fazer. Deus nunca fica nada por fazer. Ele nunca perde nada. Ou seja, ele tem o seu programa traçado e ele sabe onde e quando levar ou leva esse mensageiro quando esteve falando, que esteve falando através dele. Ele sabe quando levá-lo. E às vezes os mensageiros, muitas vezes, ocasiões, os mensageiros sabem quando tem que partir ou ir embora. Tal como o irmão William. Ele sabia. Porém, uma coisa, algo muito importante, porque nos mensageiros se reflete, se mostra também nos mensageiros, ou se cumpre novamente aquilo que se cumpriu em tempos do passado ou passado. E, olhem, ele até se refletiu, diz que aconteceu com ele tal como o rei Ezequias. Vê se... Vamos dizer, ele colocou essa escritura mostrando que tinha acontecido tal como aconteceu com ele. Não que ele tinha feito igual a ele, porque depois ele fez algo que não esteve certo, de uma certa forma não esteve direito. Mas a forma de pedir mais tempo e ser-lhe concedido, olhem, isso se refletiu nele. Pediu mais tempo e lhe foi concedido. E também com João. Porque João dizia, estava na prisão, diziam, vão e perguntem para ver se esse é ele. Vão ver se esse é ele. Ou esperamos outro. E com ele aconteceu a mesma coisa, até que chegou o momento onde ele já estava... Ele certamente dizia, mas eu agora entendo, eu agora compreendo
o porquê ele sempre estava do meu lado. Agora eu entendo isso. E ele me falou certas coisas aí, as quais, uma eu lhes falei que eu lhes disse, pois se eu tenho que dar a vida, eu dou. E já aí, é este aqui, é este. Ou seja, a confirmação, vê como tudo assim de uma forma simples. Deus também nele, Deus tinha essa inquietude e essa preocupação que ele chorava, ficava chorando, mas vocês não sabem como esse homem chorava. Depois parecia que tinham dado a notícia do século, do milênio, porque ele ficou tão contente que até fome ele sentiu. Ou seja, que tudo assim se forma, se cumpre de uma forma tão simples, tão singela aqui. Às vezes, se a gente não está alerta, passa em branco, passa da gente se não estivermos alerta. Deus vai abrindo o entendimento tanto do mensageiro como do povo, para compreender, porque disso nós não tínhamos caminhado, andado por esse caminho, é novo. O caminho para o lugar santíssimo, que Cristo abriu na cruz do Calvário lá, e diz que por esse caminho novo e vivo que tu abristes na cruz, mas agora é um caminho, vejam, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, continua sendo Cristo ungido, o Messias, o qual ele lhes tinha falado aí no tempo de Josué, que fossem atrás da arca, porque por esse caminho nunca tinham andado por esse caminho para a terra prometida. Portanto, é um caminho que nós estamos indo, como quando uma pessoa vai num monte ou montanha e vai com o machado na frente, cortando, abrindo o caminho. Muitos certamente estiveram com seus pais, atrás de seus pais, ou dos seus pais ou pai, e aí na beirinha, aí do lado, para que não um galho não viesse, raspasse, riscasse, cuidado que esse aí tem espinhos e vai cortando, abrindo o caminho, e toda a família atrás. E se alguém ultrapassasse, olha, por aqui tem um estreitinho, tem uma passagem, se metiam por baixo, as crianças corriam pelos lados, e quando chegavam e eram encontrados, estavam todos lasqueados ou riscados. Comigo acontecia isso, eu falo por experiência. E a pessoa se abaixava, dava um salto e ficava todo riscado. E se tivesse ficado atrás, não estarias todo cortado ou riscado. E agora temos que parar para te curar. Isso acontece com aqueles que vão na frente, passam adiante. Ou seja, não sabem o caminho e chegam todos estropiados, machucados. E então tem que voltar para trás para se curar. Mas vejam, é assim, esse caminho para a terra prometida é assim. Nós vamos rumo em direção a esse novo corpo eterno e glorificado, no qual nele, o único que sabe e conhece o caminho é o anjo do pacto, a coluna de fogo. É ele. Deixemos-nos guiar por ele. É tão fácil seguir atrás, por trás, seguindo atrás da arca, e não vão se perder, não vão se machucar ou se extrapolar com o mensageiro vigente, que vale, da hora, porque ele diz que, como é que ele diz que ele prepara? Lhe dá o seu dom, lhe dá a sua natureza, lhe dá o seu estilo. Qual era essa aí? O mensageiro em vigor, vigente. A dizer que Ezequiel lhe pediu mais tempo. Lhe dá o seu dom, lhe dá a sua natureza, lhe dá o seu estilo, e ele faz com que o homem da hora junte as pessoas da hora, a gente da hora, do momento no qual está vivendo, ou onde está vivendo. Vê porque esse é o ordenado por Deus para juntar esse povo. Isso está na citação 156, parágrafo 399. Deus faz a sua própria escolha por predestinação. Quem nos escolheu? Ele. Quem escolheu o mensageiro de cada era? Ele. Não foi nós que o escolhemos, nem tampouco nós somos alguém para dizer, esse aqui, Senhor, esse aqui não me agrada. Muito baixinho, está muito gordinho, está muito alto. Ou fala de uma certa forma que não me agrada, eu não gosto, mas esse foi quem Deus escolheu, pois tu vais ter que te adaptares a ele. Adaptar a ele de alguma forma, tu terás que te adaptar
para que ele faça na tua vida a obra para a qual Deus enviou esse mensageiro. Te junta, te recolhe e te coloque no lugar que te corresponde, que te cabe. Assim tem sido em cada era, mas graças a Deus que a nós nos coube o lugar mais importante, o lugar onde se está realizando essa separação, essa segregação, se está realizando, se está fazendo a colheita. São duas obras feitas ao mesmo tempo. E ele não os coloca como em cada era, os coloca sob debaixo desse mensageiro em cada era. Deus, através desse mensageiro, os coloca aí com esse mensageiro. Mas a estes da pedra angular, ele diz, estes aqui eu quero do meu lado, bem pertinho de mim, onde eu estou sentado no meu trono. Aqui eu os quero. E não era isso que buscavam os filhos do trovão buscavam, que eles diziam, eles não buscavam isso, o sentar-se à direita e à esquerda. E estavam enganchando, tirando assim o gancho a essa bênção. E na qual, se nós estivéssemos ali, Deus nos permitisse estar aí, diríamos assim, não, essa bênção é minha, é nossa essa bênção. Nós sabemos que são os ministérios de Moisés e Elias, mas aí está o grupo, porque em cada mensageiro está representado o grupo, esses 153 peixes. O quê? Moisés e Elias e os escolhidos. Ou seja, cada um está representado. Aí está, se bloqueou aqui. O celular ficou bloqueado. Desculpe. Estávamos e vê que cada mensageiro aí o tem o seu grupo sob essa era. Agora continua dizendo, notem isso, ele determina a natureza desse profeta para se ajustar a essa era. Ele ajusta o seu estilo, essa é a versão do irmão William. A tradução está um pouquinho diferente, mas esta é direta do inglês, essa tradução. Aquele também, mas a tradução talvez nesse ano, pois deram assim uma outra tradução, mas é a mesma, Ajusta o seu estilo, tudo o que ele faz. Ele o ajusta para ser educado ou não educado. Ter educação ou não ter educação. Pode ser um homem culto e mesmo assim é um homem culto e Deus lhe tira toda a sabedoria. Isso aconteceu com Moisés, aconteceu com Paulo. Ele ajusta os dons, a forma, a maneira em que ele pregará, os dons que ele terá, e a mensagem para essa certa ou determinada era. Deus predestinou essa certa coisa para acontecer e não há outra coisa que possa ficar no seu lugar, tomar o seu lugar. Não existe outra coisa. É por isso que não pode tomar uma denominação ou igreja para separá-los. Diga metodista, batista, vê? Não pode tomar ou pegar uma igreja para separá-los, fazer esse trabalho, esse labor. Não pode tomar, nada pode tomar ou ficar nesse lugar, não importa o que é. Quantos sucessos tenha sido feito pelo homem, nada poderá tomar o seu lugar. Quantos feitos, façanhas, sucessos, ou seja, não, eu levo tantos anos na mensagem, 50, 60 anos na mensagem, já eu sou um homem já com alta sabedoria, uma sabedoria elevada. Não importa os feitos, se não for a pessoa, não é a pessoa. Nada pode tomar seu lugar. Nada pode tomar o seu lugar. Ele predestinou o homem, talvez um homem ignorante, veja, talvez um homem que não tem educação ou não tem educação, uma pessoa que saiba falar só de martelos, pregos de madeira. Olhem, eu ia estudar arquitetura ou engenharia porque eu tinha boas notas classificatórias, né? E quando eu entrei no grau 10, educação grau 10, havia nesse tempo, não sei se agora, tinha a opção de ir para a RAI, que é a escola onde apenas tem aulas, grado 10, 11 e 12, só aulas. Mas estava o vocacional, o profissional, que a pessoa também tinha aulas, mas tinha um talher ou uma oficina, e você podia escolher isso.
foi por 88, 89, graus 10, 11, 12. No grau 12 já a pessoa sempre sai quase com 18 anos, que é o ensino médio. Em grau 10, quando ia entrar, saindo do nono, até para o grau 10, aí eu já estava com as conversas para a construção do auditório. E eu sempre dizia, se eu tiver a oportunidade, pois eu termino a escola rapidinho e me vou. Porque sempre desde pequenininho, como nós vivíamos próximos, pedimos ao nosso papai uma bicicleta e íamos para a bicicleta de casa. Saíamos às 3, íamos em bicicleta por todo o campo até chegar na carpa. E aí, cortávamos erva com Melendes, quando Melendes estava por aí, a gente atalhava caminho pelo mato ou erva e recolhíamos os papeizinhos dos domingos que as pessoas jogavam. Talvez caía algum papel, então recolhíamos o papel em todo o estacionamento. E sempre fazíamos uma ou outra coisa, ou ajudávamos a pai em alguma coisa, Humberto em algumas coisas por aí. Sempre estávamos fazendo alguma coisa. Fomos criados desde pequenininho e dessa forma, desse jeito, criados desde pequenininho. E também pai me colocava para fazer algumas coisas de construção, uma casinha que tinha de madeira, o irmão William aí. E nós começamos a colocar também vinil no piso, um tipo de piso em vinil. Tinha uns 6 a 7 anos. Desde pequenininho, me agradava, eu gostava. Mas quando eu entrei no grau 10, eu iria entrar. E aí, bom, o que é que tu vais? Para onde é que tu vais ir estudar? Eu vou para vocacional profissional, pensando que eu tenho 3 horas pela tarde ou pela manhã, onde eu posso aprender algo bem rapidinho, rapidamente. E tinha esse curso de desenho de construção. Era para a pessoa depois continuar na linha ou na direção de arquitetura. E também me agradava isso de desenhos, de projetos. E estava o outro que era a carpintaria. E como papai me deixava cortar madeira e fazer os trabalhos aqui, pois eu já tinha um conhecimento da carpintaria. Não, eu vou pegar a carpintaria. E tinham falado de que a oficina, a pessoa podia fazer a prática. Quando estivesse no 4º ano, poderia fazer a prática nessa oficina e que alguém pudesse assinar. Eu ia para a aula de manhã e pela tarde o estudante podia fazer a prática. E isso era no 4º ano. E eu dizia, bom, aqui eu tenho uma oportunidade, porque como o mestre vai perceber que eu sei das coisas, vai me mandar então fazer a prática com o papai na sua oficina, e aí eu estou o tempo todo, e nem que seja o tempo todo de carpintaria, mas ele vai assinar, e assim aconteceu. E assim eu fui nas aulas pela manhã, e dizia, coloca eu pela tarde. Isso já foi no grau 11 e 12. Eu pegava a prática aqui. Eu tinha a prática aqui e o mestre, o professor, como já sabia que eu conhecia isso, pois vai, e eu te assino. O teu pai assina e tu vais fazer a prática lá com ele, com teu pai. E depois eu saí com umas notas classificatórias boas, e é bom que as crianças estudem, que eles saiam com boas notas, uma boa classificação e também tenham boas profissões. E quando eu fiz o 4º ano, eu tinha a oportunidade de entrar na universidade. E se vocês tiverem a oportunidade, façam. Não estou dizendo que não se faça. Façam isso e aproveitem. E eu disse, a construção já estava por aí, finalizando, terminando, porque isso foi por 92, 91, 92. Já restavam alguns detalhes desse auditório e nele todas as tardes, pois eu ia até lá, até ele, para a construção. E eu disse, se eu me puser a ficar estudando, por ir estudar, eu volto e repito isso para que vocês não vão dizer, olha, pai, ele fez assim, então eu não quero estudar. Não, estudem. Eu estou falando assim para que vocês saibam como foi que aconteceu essa parte aí. Então eu fico eu fico aqui com meu pai, trabalhando na construção.
Agora vejam como Deus cuida, Ele ia vigiando os passos, cuidando os passos, porque o próprio Júlio me dizia assim, se tu chegasses a estudar uma vez num percorrido, eu estava gravando, se tu tivesses estudando o que tu querias, tu não estarias aqui comigo nas câmaras. Na câmara, com um bom trabalho de engenheiro, tu estarias, um bom trabalho de engenheiro, de arquiteto, e não terias tempo, nem melhor, nem pelo domingo terias tempo, nem os domingos. Porém, Deus guia os passos de cada escolhido, de cada filho de Deus, e o vai levando aonde Ele quer levar. Agora, vejam que Ele lhe dá todo a sua... Para continuar lendo aí essa parte, Ele lhe dá o seu estilo, o seu dom, a sua natureza. O que é que mais diz? Talvez um homem ignorante, ele pôde tê-lo predestinado com outro tipo de homem. Qualquer coisa que ele seja ou for, ele dá a sua classe, o seu dom, a sua natureza, o seu estilo, e o que quer que seja que for, como ele se expressa ou fala e tudo o que ele faz. Até a forma de se expressar, também Deus vigia isso, guarda isso, forma de falar. Ele faz com que o homem da hora tome o povo da hora, correto? Ele faz isso. Tem um outro lugar também onde fala do homem com essa citação, vai junto com essa citação, com essa anotação. E vejam, Deus não pode mudar esse mensageiro, nem tampouco o grupo. Porque para ele é que é enviado para que recebam as bênçãos dessa era. E para o nosso tempo, que é o tempo mais grandioso, mais glorioso, mais grande que estávamos em uma parte já onde, vamos dizer, se apagou a luz foi apagada, estávamos como aquela meninazinha que ele diz que é a noiva. Aquela menina que diz que estava gritando, a menina estava gritando porque não se via nada, coisa alguma. Mas tinha alguém aí que tinha visto aquele homem que apagou o interruptor, a tomada. Ele estava confiante, tranquilo. Aí, uma mensagem que ele diz que quando está em escuridão, ninguém se mexe quando a luz vai embora na casa, se apaga. A primeira coisa que o pai diz é: não se movam, fiquem quietos. Eu vou buscar por aqui uma lanterna, vou buscar uma vela. Não se mexam enquanto chega a luz. Mas a criança já tinha visto quem é que tinha apagado a luz. A criança viu. E o escolhido sabe. Quando Deus leva um mensageiro, ele sabe que o Pai Celestial foi quem apagou essa luz e fica quietinho. Deus tem que acender a luz em algum momento, em algum instante. Ele tem que acender a luz de novo. E fica quieto. Tem uma escritura que diz: ficai quieto e veja a salvação de Deus. Tem uma escritura que fala assim: vê se vocês acham ela. Esteja quieto, fique quieto. E a criança lhe diz: fica tranquila, irmãzinha. Tem um homem aqui que pode acender a luz. Tinha que ficar quieta. Tinha que ficar tranquila. E acende a luz. Esse interruptor não é uma vela, nem é um reflexo, nem é a luz que foi... É a luz que foi acesa nesse tempo, é a luz da coluna de fogo Shekinah no lugar santíssimo, onde todos os resplandores ou brilhos e todas as lanternas têm que ser apagadas ou se apagar. Como é que tu vais iluminar com uma lanterna quando tem luz? Não faz nem cosquinhas a lanterna. Tenta ver onde é que está a luminosidade da lanterna e nem sequer para onde está focando ou apontando. E assim é com aqueles que não se deixam iluminar pela Shekinah, pela luz verdadeira. Tem essa lanterna e tentam guiar o povo com essa lanterna e nem sequer se vê para onde e que rumo os estão dirigindo ou levando, porque a luz dissipa as trevas. A luz dissipa, afasta os resplandores. Este é de... lá embaixo. Baixa para onde? Embaixo. Aqui é onde diz
Qual é? De quem é este aqui? El 17. É, 17. O 17. 17 dice... 17 Segunda de diz... Crónicas. É esse aqui, 2 de Crônicas 20. Mañana 16, mañana descenderéis. Amanhã, 16. Amanhã descereis contra eles. Eis aqui que eles subirão pela ribanceira de Cis e os achareis junto ao riacho, antes do deserto de Jeruel. Não haverá, não terá necessidade para que lutes ou pelejes nesse caso. Parai-vos, ficai quietos e vede a salvação de Jeová convosco. Aí é onde diz, vê, Jeová lutará por vós, também diz, porque Ele é quem está realizando esta obra e Ele é quem nos disse que obteremos essa grande vitória no amor divino. YHWH lutará por vós. Ou seja, o Jeová do Antigo Testamento, o Eu Sou, que esteve lá com Moisés, nessa sarça, e a sarça não se consumia. Ele que esteve dizendo a Paulo, aquele que esteve dizendo a Paulo, eu sou a quem tu persegues. Esse eu sou é o que está conosco. Esse eu sou é quem nos está guiando. Eis aqui eu mesmo que falo, eis aqui estarei presente, diz. Em tempo presente. Aquele mesmo que falou nas eras é o mesmo que está falando hoje, em tempo presente. Qual é esta? Em Êxodo 14, 14 diz, Jeová lutará por vós e vós estareis tranquilos, calmos. Fique tranquilinho. Ele é quem luta por nós, quem peleja por nós. Então Jeová disse para Moisés, por que clamas a mim? Fala aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e divide-o. E entrem os filhos de Israel pelo meio do mar em seco. A mesma coisa que depois Josué fez, e a mesma coisa que Elias e depois fez Eliseu fez. É exatamente a mesma coisa. Por isso, a mesma coisa que ele esteve trazendo em cada era, a sua mensagem para o povo é a mesma coisa que neste tempo final está fazendo conosco, trazendo-nos essa fé de rapto, essa fé de transformação. E está contida no ensinamento. Na parte que nós lemos ontem ou antes de ontem, que diz da chuva da tarde, sobre o ensinamento que foi trazido. Você se lembra dessa parte na mensagem Jeová Jireh, Jeová proverá? Ou seja, aqui, vejam como, de que forma tudo que Deus está nos dando foi, por isso é que ele dizia, esquadrinhem, pesquisem a mensagem do irmão Brana, leiam como foi que Deus, através dele, falou que fosse ou que seria o cumprimento da vinda do Senhor, para que não passe em branco despercebido. Ou seja, que na mensagem, o povo tinha que estar vendo na mensagem que quando se cumprisse essa promessa, era exatamente aquilo que ele tinha precursado, anunciado, e também aquilo que nos trouxe quem trouxe essas boas novas de toda essa mensagem tão gloriosa na qual nós estamos. Vejam, e estamos vendo, e quando lemos todas essas mensagens e as escutamos, mas dizia, mas tão simples, quantas vezes ele nos tinha falado isso tão claramente, e a gente fica contente, fica alegre, não pelo que isso está representando que iria acontecer, senão que nós estamos vendo isso materializado. E então a palavra se torna uma palavra viva, não uma palavra apenas falada lá e colocada lá, ou aí, e deixada aí ou lá. Porque ele dizia que não acrescentassem nada, coisa alguma. O irmão Brana dizia aquilo que as fitas falam, o que é dito nas fitas, porque as fitas
é a mensagem que ficava gravada. Não se podia acrescentar nada, porque exatamente como foi precursado, assim se tinha de cumprir o que cumprir. E na mensagem do nosso irmão William, ele falava, está ficando gravado em folhetos, em vídeos, em fitas magnéticas, não acrescentem, não tirem, para que quando isso esteja se cumprindo, faça aquilo para o qual essa palavra, essa mensagem foi trazida. E essa mensagem é a que vindica, confirma esse cumprimento daquilo que foi falado. É por isso que agora tu lês a sua mensagem e tu te identificas, tu sabes as promessas que são para ti, tu sabes onde tu estás posicionado de pé agora. E tu falas e dizes a mesma coisa que depois o povo hebreu vai dizer. Isto era o que eu estava esperando. Tanto tempo, Senhor. E agora eu vejo, graças por permitir-me vê-lo nessa simplicidade. Porque quanto mais simples, mais difícil é para captá-lo, entendê-lo, para reconhecê-lo. Porque o ser humano sempre busca coisas pomposas, coisas grandes, e Deus então faz mais simples, mais singelo. O mete no meio do povo, coloca no meio do povo, e muitos dizem, mas se este aqui, não pode ser. Esse aqui nós conhecemos o seu pai, a sua mãe, seus irmãos. Conhecemos a sua esposa, seus filhos, seus netos. Não pode ser. Tem que esperar que venha de novo para que ele então cumpra isso que está escrito aí. Nós já vimos como é que Deus opera em cada era e em cada dispensação. E que Deus não pode trazer um mensageiro que ele já o levou. Portanto, aí é onde damos graças a Deus. Estamos vendo que podemos ver e que nossos olhos foram abertos, são abertos, e que nós ficamos quietinhos, aguardando para que Deus acendesse essa luz. E ele tinha ela aí no meio do povo, preparando, moldeando, dando-lhe o seu estilo, o seu dom, a sua natureza, a sua forma de falar. Coisa que eu não gostava, era falar. Porque uma das coisas que eu sempre falava, tu me coloques para fazer o que quiser nas viagens, mas não me ponhas para falar. Isso era o que ele mais fazia. Vem para cá, Benji, para dar uma saudação. Eu te falei para não passar, e ele ficava rindo. O irmão William, vê como Deus vai moldeando. E que a glória e a honra sejam dele. Amém, amém, amém. Sempre a glória é de Deus. E aquele que a está fazendo, quem está fazendo é ele. Porque aquilo que aconteceu na terceira etapa, nessa visão, que foi mostrada para o reverendo William Branham, foi num quartinho fechado, trancado no quartinho. Não se via esse ministério obrar, trabalhar o que ele estava fazendo aí. Se não se via, o que se via era o resultado. Por quê? Porque a glória é dele. Portanto, ninguém vai levar a glória. Ninguém. Só ele. A ele seja a glória e a honra pelos séculos dos séculos. E os escolhidos de Deus, ao saberem de tudo isso, pois dão a glória para Deus. Olham a obra de Deus, a qual está sendo cumprida numa forma simples, singela. E, como eu dizia ontem ou antes de ontem, isso nos enche de alegria, de regozijo, de felicidade. Que seja dessa forma, desse jeito. Graças, Senhor, que destes esse dom, essa natureza, esse estilo. A forma em que se fala, assim está certinho. A mim o que me interessa é a fé de rato. E é o que eu estou recebendo. Era o que eu não tinha entendido e agora entendo. Assim que com isso, me basta, Senhor. Transforma-me. Continua me dando, dessa forma, desse jeito assim, simples, tudo o que eu preciso para ir embora daqui. Porque isso é o que nós desejamos, sair desta terra, já sair dessa terra, porque brevemente, logo, se começarão essas grandes sacudidas, sacudimentos, grandes terremotos, maremotos, vulcões, até meteoritos caíram hoje. Eu não sei se já caiu um na Alemanha ou por essa área aí. E nem tinham descoberto ele, e eu creio que já, não sei se já caiu, e disseram, tentem gravar porque isso é algo que nós não esperávamos. É pequenininho, mas vejam, é pequeno. Vejam, uma das noites ele me falava, meteorito, e eu ficava, o que, irmão William? Meteorito. Ou seja,
Até uma pedrada pode pegar a terra, uma pedrada, pegar na terra, porque diz que a terra será apedrejada. As bolas de neve, como diziam, 1 quilo 100 libras, tinham falado faz pouco tempo como uma rameira prostituta nesse tempo, pois a terra será apedrejada. Mas pode pegar um pedregulho desse para que comece a se sacudir, a se balançar, e aos filhos de Deus nada disso nos deve causar temor, ter temor. Melhor vigiar, ficar vigiando e se agarrar muito mais da palavra e estar conscientes de que tudo isso estará acontecendo e nada disso nos vai desequilibrar, tirar do prumo, nem nos vai desparramar. Bom, já estaríamos entrando no tema de amanhã, digo, de hoje, que tem umas partes aí, no tema de hoje, que foram faladas ontem, porque neste tempo o povo não o deixará sozinho. E tem algo aí muito importante do qual vamos ler ainda, agorinha vamos ler, essa é a parte... É assim, onde diz, mas chuva da manhã, a primeira chuva significa chuva de ensinamento. A segunda chuva é o Espírito que vem sobre aquilo que já foi ensinado e produz a colheita. Produz a colheita disso que já está aí reunido, mas além disso produz uma separação. Ou seja, essa colheita do fim do século é agora. Representado isso nos 153 peixes. Não que sejam 153 escolhidos, senão que isso representa, esse pequeno número representa o número dos escolhidos, dos quais Deus já tem no seu programa. Quantos são? Eles têm os 144 mil e aí não pode ser acrescentado mais nada, mais ninguém. E os da noiva também. Ou seja, que tem um grupo e não vai ser nenhum a mais, nenhum a menos. E você diz, mas eu serei um deles, um desses. Você, o que você tem que dizer ou falar é, mas eu estou crendo o que tu prometeste. Eu estou no lugar certo, na era correta, na era certa, era correta. E mesmo que eu não entenda algumas coisas, eu creio nelas. Eu não duvido delas. Pois então você tem que dizer, eu sou um desses. Eu sou um. O que mais evidência tu queres? Você está crendo na mensagem, no ensinamento e naquilo que foi prometido, pois eu estou nessa listagem, nessa lista. E daí ninguém me tira, porque ele diz que nas palmas das mãos eu os tenho esculpidos nas palmas das mãos. Nenhum será tirado dessa mão. Da mão de Deus e da mão direita do poder de Deus. Ou seja, aqui, nunca pense que você não é. Nunca. Que não entre essa dúvida em você jamais. É que eu fiz isso. Não importa, levanta-te. É que aconteceu tal coisa comigo. Eu não posso sair desse problema. Continua lutando. Estás consciente que és um filho de Deus? Estás consciente de que não deverias estar fazendo isso? Então, és um filho de Deus, um escolhido de Deus. Continua lutando. Não digas que não, é que eu não vou chegar, eu não posso chegar. Para um filho de Deus não tem não. Tudo é sim. E um eu posso. E para frente sempre. Eu creio que tem uma parte, um lugar onde ele diz a única coisa que vai para trás são os caranguejos. Nós somos como as águias que sempre vão para frente, adiante. Para frente, adiante. Assim que nunca desanime na sua vida e nunca pense que não é. Pelo contrário, sempre diga, com provações, sem provas, com lutas, sem lutas, tudo obrará para o bem. Eu estou neste tempo, Senhor, estou me preparando e recebendo o que Tu prometestes na Tua palavra. E segue em frente, sem desanimar, desmaiar. Assim que Deus os abençoe, Deus os guarde. E obrigado por estes momentinhos nos quais
estivemos compartilhando em torno da palavra de Deus e temos visto a forma, a maneira provista por Deus para guiar o povo de era em era e de dispensação em dispensação, sempre com um mensageiro presente e um povo presente. O homem da hora juntando o povo da hora, colhendo o povo da hora. E Deus os abençoe e Deus os guarde. Aí está o tema, Pito, para todos. Até agorinha, Deus, se Deus quiser, para a reunião, a atividade de hoje, onde esperamos grandes bênçãos de Deus, que sempre vem pela sua palavra as bênçãos. Tudo é pela sua palavra, porque por aí foram feitas, criadas todas as coisas pela palavra. E essa palavra é a que está produzindo em nossas vidas essa mudança. Se vocês chegassem a ver a lista de irmãos que me dizem que me escrevem, a listagem de irmãos Benji, antes eu era de uma certa forma e agora eu estou diferente. Eu mesmo não me reconheço. Tenho mudado tanto, outros. Olha, eu já levo mais de 75% de como eu fui ou era. Faltam algumas coisinhas, porque dizem, me dá um break, me dá um tempo, um break. Para mim tem sido difícil, dá uma parada. Eu disse, mas não demora muito. Vai. Coloca as pilhas. Mas a pessoa tem assim essa forma de falar, dando ânimo também. Mas é que eu não posso sair. Tu podes, continua em frente. Não desanimes, não desanime. É que outros conseguiram e eu não. Bom, mas tu vais conseguir. Uns primeiros, outros depois. Vai chegar à meta, fica tranquilo, assim que tampouco é para que fique descansado e vão dizer, bom, eu entendo tudo, pois eu vou continuar por aqui fazendo e desfazendo, fazendo e acontecendo. Não, você sabe, pois tudo isso Deus vai nos ajudando a seguir adiante em frente. Se cair, vai, se levanta. Bom, se levanta e continua se preparando para esse glorioso evento, acontecimento em que brevemente vai acontecer algo muito grande, grandioso no meio da igreja. E já quando chegar nessa etapa, aí é onde mais nós devemos estar com nossos olhos espirituais bem abertos e não fazer como Pedro fez lá. Não, eu não sou eu. Mas é que tu fala assim, igualzinho a ele, não. Já cantou o galo. Depois foi que cantou o galo 3 vezes, depois que ele o negou. Ou seja, o negou 3 vezes e o galo cantou. Foi assim. Vamos ver se foi assim. Se foi exatamente assim, com exatidão. Mas vejam, chegará um momento de prova ou provação, onde já estamos sendo provados. Mas chegará esse momento onde Deus vai provar se na verdade você tem crido nisso que Deus esteve trazendo no meio do povo. Pedro, pois, estava de pé, São João 18, 25. Pedro estava de pé, se esquentando. E lhe disseram, não és tu dos seus discípulos? Ele negou. E disse, não, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele de quem Pedro tinha cortado a orelha. Ou seja, o conhecia, pois, e tinha tirado a orelha dele. Qualquer um conheceria. Melhor tinha medo dele. Vamos esperar, espera aí. Sim, o conhecia porque foi quem lhe tirou a orelha. Tinha cortado a orelha dele. Isso ia na direção do pescoço. Olha, se Pedro chegasse a ter aí, ou os filhos dos trovões, esse poder, chegassem a ter esse poder, o que se teria feito aí? Eles, pois nesse momento eles todavia ainda não tinham nascido de novo. Portanto, é por isso que também aqui se vê que essa parte de negá-lo, vejam, não tinha essa teofania aí ajudando-o. Não havia. Portanto, aqueles que negam a palavra hoje já sabem o porquê, o motivo. Não tem representação lá.
Não, eu não te vi eu no jardim com ele, junto com ele. Pedro negou novamente e logo em seguida o galo cantou. Sim, foi. Foi depois que o negou 3 vezes. E logo em seguida o galo cantou. Ou seja, que toda essa etapa de prova ou provação que entra na igreja assim, progressivamente, cada vez, a uns vai chegar de uma certa forma, a outros de uma outra forma, porque o poder de Deus não é dado para qualquer um. Ou seja, é um povo que está se preparando e está fazendo bem, está sendo bem preparado para receber isso que Adão e Eva perderam. Imaginem que ter controle sobre a natureza e sobre tudo, todas as coisas, isso somente está sendo dado e é dado para vocês, aos escolhidos de Deus, aos predestinados, àqueles que estão compreendendo, entendendo e crendo aquilo que Deus está fazendo. Para os outros, então, pela forma em que Deus está cumprindo isso, ele já sabia que essas pessoas não iriam saber usar bem, usar direito o poder. Portanto, tudo isso faz de uma certa forma para que essas pessoas não cheguem a obter ou ter essa bênção. Porque senão, fariam e desfariam, desfariam, pois já estamos aprendendo. Desfaçam, desfariam. E vejam que, então, pela forma em que Deus está cumprindo as coisas, então não se estão dando conta, percebendo que estão rejeitando o título de propriedade. Mas para isso também é que Deus o faz isso, para que essas pessoas não recebam isso. Vejam, por uma parte ou por um lado, os escolhidos de Deus, ele sabe quem pode receber esse poder. Ele sabe que eles vão saber usar esse poder. Desde que esse povo, ou que esse grupo possa, página 254 do livro dos Selos, colocar a palavra bem, colocar a palavra direito, pois estão sendo ensinados para colocar a palavra bem, direito, sob essa direção divina da coluna de fogo. E como sabemos que vamos na certeza, já nos foi mostrado na visão que a coluna de fogo estava falando com alguém aí. Já com isso, estamos tranquilos. É a coluna de fogo a que nos está falando. Mas é que eu não vejo ela. Mas é que o irmão Brana viu uma coluna de fogo. E o que quer que te diga ele, tu quer que ele dissesse o nome? Que lhe diga o nome? Vê, entendem? Ou seja, Deus sempre se vela e se revela em carne. Onde quer que esteja a palavra, que é o verbo, a Shekinah, estaria velada. Por isso é que ele dizia: tu te lembras do nome que tu procuravas quando tu sonhastes a respeito disso? Lá o anjo lhe quis dizer algo muito importante lá, porque esse anjo já esteve caminhando com essa pessoa na terra, esse anjo. E na sexta dimensão, quando ele vai lhe mostrar, porque podem dizer que ele o levou, lembre-se que ele o levou, mas nesse tempo os dois estavam na sexta dimensão, e aí lhe começa a mostrar aí, e ele dizia, aí lhe deu uma pista. Tu te lembras do nome que tu procuravas quando tu sonhastes a respeito disso? Certamente eles tiveram outras conversas aí, que não estão aí, porque ele diz que depois ele desceu, e o que ele me falou lá, disse, isso eu guardarei comigo, porque não podia falar abertamente daquilo que estava acontecendo lá dentro. E a quem Deus estava usando lá dentro. Porque sempre Deus usa um véu de carne. Portanto, ele viu o ministério aí do cumprimento da segunda vinda do Senhor. Isso foi o que ele viu. E ele escreve isso aí, o ministério da segunda vinda do Senhor. Onde? Em um quartinho de madeira. Ou seja, que tudo que se estava realizando nesse lugar, pregação,
chamadas, fila de oração, oração pelos doentes e as pessoas sendo curadas. Era através de Deus, do Espírito Santo, da coluna de fogo, através desse instrumento. E o mais importante que esteve acontecendo antes desse dia é o que nós estamos vivendo agora. A cura espiritual, o milagre maior, mais grande que Deus está fazendo neste tempo é nos abrindo o entendimento às Escrituras e compreender o seu programa e ver a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Lá, crer na primeira vinda, lá, para redenção dos nossos pecados e perdão dos nossos pecados, era crer em Jesus. Sempre é a fé, sempre é depositada em algo, em alguma coisa. Crendo em algo. E na segunda vinda é a mesma coisa, porque seria paralelo em tudo. Bom, que Deus os abençoe, Deus os guarde, e já se nos foi os minutos, e a todos aqueles que também estão reunidos nos diversos países, que Deus os abençoe grandiosamente. E já nos estaremos vendo na atividade das 10 da manhã. Bom, sempre há uns entrelaçamentos em tudo aquilo que Deus está fazendo. Tudo está se entrelaçando e vai chegar na parte culminante, final, disso que ele viu, conclusiva. Mas lembre-se que tudo é em processo, em algo progressivo, progressivamente vai se entrelaçando uma coisa com a outra, e quando vamos ver, já estamos dentro, quando percebemos. E como é que a gente chegou até aqui? Nem percebemos, nem nos demos conta. Entramos nessa etapa e nem nos demos conta, nem percebemos de como foi que nós entramos. E você não percebe, é porque você já está dentro desse programa, e o que está fazendo é passando de uma etapa para a outra, porque sempre esteve dentro. Sempre você foi parte desse verbo, parte dessa palavra. Nunca esteve do lado de fora. Portanto, é por isso que passa uma etapa e você continua. Mas como é que eu cheguei aqui? Essa é a corrente elétrica que diz o irmão Branham, que flui. E não tem nada que a detenha, que a pare. Bom, se continuamos, não tem forma de como parar. Porque a palavra, a mensagem flui. Continua chegando e continua saindo. Porque tem uma boa recepção. Ou seja, são corações que estão anelando, pedindo profundamente, são ouvidos que estão captando, como parabólicas, recebendo esse sinal. É como a caçarola que ele dizia, como a chuva que diz que quando a pessoa pega um recipiente, coloca num chorro, um cano d'água, e diz assim, como o Benji que está aí na câmara, que está recolhendo para depois retribuir. Isso é o que nós estamos fazendo, distribuindo essa mensagem gloriosa, esse fundamento no qual disse o irmão Branham, disse que alguém ficaria nele, de pé nele. Hoje está se cumprindo essa escritura diante de vós. Que Deus abençoe e guarde a todos. Até aqui. Vamos continuar, porque senão teria que ter o devocional aqui. Que Deus abençoe, Deus os guarde. Muito obrigado por esse tempinho, que são de grande bênção para todos nós. Não somente para cá, mas para toda a América Latina também. Que Deus os abençoe. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.